Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. É também a última semana, né? A última semana do segundo turno mais importante das nossas vidas. Meu entrevistado essa semana é um dos maiores politólogos do país. Ele costuma preferir usar esse termo politólogo e não cientista político. Sérgio Abranches. O Sérgio já era um grande cientista político, um grande sociólogo nos anos 80, quando vivíamos na ditadura. Foi ele que, olhando para a Constituição que se desenhava, intuiu o tipo de organização, o tipo de relação que o Executivo e o Legislativo teriam, naquilo que ele convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. Nas minhas últimas conversas com o Sérgio, ele estava bastante pessimista a respeito da democracia brasileira e com muitas razões. Nessa conversa, encontrei o Sérgio um bocado otimista. A eleição não está ganha pelos democratas. A posse do presidente Lula em se confirmando o que todas as pesquisas estão dizendo, que é ele vence no domingo, não está dada, mas a sociedade se organizou ao redor do presidente Lula. E isso quer dizer que ele vai chegar ao governo com uma quantidade de inteligência imensa. O que é essa conversa que eu tive com o Sérgio? Primeiro, qual o cenário? O que deve acontecer nessa última semana? Como é que deve ser o dia da eleição? Como é que deve ser o imediatamente pós-eleição? E, a partir daí, qual é a natureza desse governo que Lula deve tocar em se confirmando as pesquisas? Com vocês, um dos caras que melhor conhece política brasileira, Sérgio Abranches. Sérgio Abranches, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para a conversa. Pedro, prazer sempre conversar com você. Sérgio, a primeira pergunta é inevitável. Hoje a gente está gravando a terça-feira, esse nosso papo vai ao ar na quarta. Última semana de campanha, como é que é a leitura que você faz do cenário? Pedro, olha, nesse comecinho da última semana, a gente teve 3 pesquisas sérias, né, respeitáveis, IPEC, IPESP e Atlas. E a convergência entre elas é enorme. São 3 pesquisas com métodos diferentes de coleta de dados, né, de entrevista, usam técnicas de amostragem diferentes e não tem diferença estatisticamente significante entre elas, né? E todas elas dando basicamente um cenário aí de vitória do Lula com em torno de 50% a 51% dos votos totais. Isso aí define um quadro de muita consolidação. Houve vários eventos de alta intensidade. A pesquisa do IPEC, do IPESP e do Atlas, ainda não nenhuma delas ainda pegou o episódio Jefferson, né? Provavelmente o Datafolha de amanhã e a Quest de amanhã vão pegar. E aí, até agora, nenhum evento de alta intensidade, derrama de dinheiro do Bolsonaro, pintou um clima, nada disso afetou nem a posição do Lula, nem a posição do Bolsonaro. Isso mostra um eleitor muito, muito fortemente convencido, né? E, por outro lado, quer dizer, estamos entrando na 4ª semana. Em 3 semanas, o Bolsonaro não conseguiu tirar a vantagem de 6 milhões de votos que o Lula tinha sobre ele desde o primeiro turno. Isso aí já se transformou agora em provavelmente algo em torno de 8 milhões de votos. É muito difícil que ele consiga fazer essa diferença na última semana. Então, a perspectiva... A gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas aquelas questões que muita gente está levantando preocupação. Abstenção, por exemplo. Você acha que algo
além da intenção já demonstrada dos eleitores pelas pesquisas, algo mais pode vir a fazer diferença até o domingo da eleição? Olha, é difícil dizer. Eu acho que se alguma coisa de alta intensidade afeta, provavelmente o Bolsonaro vai perder pontos com o episódio Jefferson nessas pesquisas aí que vão sair agora amanhã e depois no sábado tem uma bateria grande de pesquisas, né? Sai IPEC, Quest, Datafolha, Atlas, então a gente vai ter assim, uma quantidade grande de dados para olhar. Mas se não aconteceu, é muito difícil que aconteça. O outro evento importante, que é o debate da Globo, debates raramente têm esse efeito, né? De mudar fortemente a intenção de votos, ainda mais virar essa quantidade de votos que tem de frente o Lula. Então, eu acho que agora, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com os factores, as invenções de fato que o Bolsonaro vai tentar fazer nesses próximos dias. O primeiro foi essa coisa do Roberto Jefferson, não tenho dúvida que foi uma coisa premeditada, que era para produzir uma vítima, não é? E aí, a partir daí, dizer que, bom, o TSE está impedindo a livre circulação de informação, está querendo fazer a vitória do Lula e tal, e fazer construir uma narrativa que permitisse alguma bobagem. Eu não sei se todo mundo viu, mas quando você arma essas coisas, tem que ficar muito combinadinho, porque senão dá ruim, né? E teve um que estava lá no Maranhão, meio desavisado, quando ele soube que o Roberto Jefferson tinha trocado tiro e sopa, aconteceu, e soltou um vídeo dizendo que o Bolsonaro ia mandar tropas em defesa do patriota, etc. E tal. O Tony de Paula. O Tony de Paula. E isso aí, assim, saiu errado. Não era para fazer naquele momento, não tinha dado certo, mas é aquele negócio, né? Sempre sai um bobão que sai na frente e denuncia. Eu acho que vai acontecer alguma outra. Teve ontem essa tentativa ridícula de denunciar que as rádios do Nordeste não estão veiculando a propaganda do Lula, né? Uma empresa de consultoria do Bolsonaro, uma empresa a favor do Lula, né? Favorecendo o Lula, uma empresa de consultoria de fachada, evidentemente, sem nenhuma expertise nessa questão. E eu acho que o Bolsonaro não vai aceitar o resultado da eleição. Ele tá armando para isso, né? Aí a questão toda é saber, bom, e aí? O que acontece? Né? Qual é o cenário domingo à noite? Eu tenho ouvido de alguns setores da campanha do Bolsonaro isso, né? Quer dizer, vamos esperar 8 horas de domingo. Parece assim uma espécie de... como gostava de dizer o Pazuello, hora H no dia D, né? Vamos dividir essa... deixa eu dividir essa sua resposta em duas questões aí. Uma questão é o após a eleição. Mas tem uma questão anterior que eu queria conversar com você, que é a questão do paradoxo da tolerância ali, do Popper, do Rawls, né? Esse momento em que um grupo radical se instala dentro de uma democracia e, usando os instrumentos da democracia, tenta subvertê-la, né? Sérgio, é isso que a gente está vivendo. Claro. Eles usam das liberdades garantidas por uma democracia liberal, principalmente a questão da liberdade de expressão, para tentar falsificar a opinião pública. E eles conseguem, graças à tecnologia de comunicação digital. Mudou muito a maneira como nós nos comunicamos. E as ferramentas, nesse momento da história, permitem que essas bolhas de uma realidade paralela e artificial sejam criadas com uma quantidade muito grande de pessoas. Me parece evidente que está se construindo do finalzinho do primeiro turno para cá essa coisa, o TSE está trabalhando pela campanha do Lula. E acaba virando uma coisa que é construída de uma tal forma que é aquela coisa
profecia autorrealizável, porque aí começam a se pensar decisões do TSE para fortalecer essa impressão. De qualquer jeito, o TSE está tomando medidas. A da Rádio Jovem Pan, por exemplo, nem me incomoda particularmente, não, porque me parece que está ali bastante no âmbito do direito de resposta e tal, que é. Mas a coisa do Brasil Paralelo, por exemplo, quando eles dizem que você não pode veicular um documentário sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, não é uma proibição, é um só depois da eleição. Antes não dá. Eu entendo, e minha tendência é concordar com a decisão, mas é aquele momento em que o TSE começa a tomar decisões que são uma iniciativa de censura. É uma iniciativa de censura com um jogador que falsifica a história do Brasil de forma quanto mais, e que faz parte, obviamente, da máquina de propaganda dessa ideologia bolsonarista, seja lá qual o nome que a gente dá para ela. O Karl Popper só bota uma nota de pé de página sobre o paradoxo da tolerância. O John Rawls, ele se estende um pouco mais, mas nenhum dos dois explica como é que funciona. Todos discutem a coisa intelectualmente, filosoficamente. E eu entendo que eles não expliquem, porque como é que você vai saber como é que vai acontecer no momento? Eles só estão dizendo, olha, existe essa possibilidade teórica, talvez um dia... O Popper não estava falando de teoria, né? Ele estava se referindo aos nazistas que ele viveu. Como é que a gente lida com esse rigor que o tribunal provavelmente tem que usar quando ele é o último bastião em defesa da democracia? Mas como é que a gente constrói um discurso coerente para que fique em pé, que defenda, que sirva como padrão para a gente refletir sobre o que está acontecendo agora no futuro? Como é que você explica essa situação, esse momento? Pedro, tem questões aí que são conceituais e tem questões que são operacionais, né? Vamos começar pela conceitual. Na verdade, eu acho que esse trabalho de ataque à democracia por dentro tem a ver com uma fragilidade que a democracia tem e que é digamos, a contradição nuclear da democracia, que é o fato de que ela tem que tolerar a presença dos seus adversários, porque senão ela deixa de ser democrática. Isso é um paradoxo que só pode ser resolvido operacionalmente. Conceitualmente, o que é uma democracia? Uma democracia é um conjunto de direitos que se dividem em duas partes: direitos que são automaticamente usufruídos, e direitos que implicam no exercício, quer dizer, em políticas, em policies, em ações governamentais. Você está descrevendo aí uma democracia liberal, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente tem que distinguir das outras. Exatamente. Né? Nem estou chegando nas democracias sociais e socialistas. Basicamente, a democracia liberal. Uma parte desses direitos que se concretizam apenas através da ação do Estado, do governo, é o que a Hannah Arendt chama de promessa, quer dizer, a promessa contida na democracia e na Constituição democrática, no Pacto Democrático. O Bolsonaro, por exemplo, ele destruiu uma boa parte dos instrumentos de realização das promessas de direitos sociais: educação, saúde, proteção dos indígenas, meio ambiente, quer dizer, ele não atacou só os mecanismos de freios e contrapesos. Mas tem uma parte desses direitos políticos, dos direitos civis, que são os direitos clássicos liberais, que também implicam no exercício da ação do Estado. O direito à segurança, por exemplo. Você precisa de ter polícia. Você precisa de ter força armada para defender o seu território. Tem algumas coisas que você precisa de ações concretas. Na questão da competição eleitoral, da rotação no poder,
o TS, o julgamento eleitoral, a justiça eleitoral, seja ela praticada pela justiça comum, como é no caso dos Estados Unidos, seja ela praticada por um tribunal especializado, como é no nosso caso, ela é esse instrumento de efetivação desse direito. Mas, e ela tem que exercer esse direito de uma forma que garanta que a competição seja equânime. E a garantia da competição equânime implica no exercício do princípio da precaução, que se sobrepõe à ideia da liberdade de expressão ampla, geral e restrita. Né? Quer dizer, na possibilidade de que se vá ferir a disputa equânime entre os candidatos, em que a permitir uma determinada ação de terceiros produza um efeito que desequilibre a competição, que não seja simplesmente decorrente do embate entre essas forças, usa-se o princípio da precaução. E o princípio da precaução significa o seguinte: nesse caso, não se aplica a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão tem que ter uma... Né? E isso varia de país para país, porque, por exemplo, no caso dos Estados Unidos do Reino Unido, por exemplo, é praxe a imprensa adotar um candidato. Quer dizer, o New York Times, em um determinado momento, disse assim: meu candidato é fulano. O Wall Street Journal falou: meu candidato é Beltrano. A Economist, que é o The Guardian, o Times de Londres, fazem a mesma coisa. Quando fazem isso, eles abrem a possibilidade de, no editorial, serem enviesados. Quer dizer, o editorial, eu defendo o meu candidato. No noticiário, eu tenho que ser equitativo, eu tenho que ser equilibrado, porque é do jogo. Não é? Então, eu acho que essa questão, eu tenho discordado da interpretação de muita gente que diz: o TSE está extrapolando, está começando a censurar. Eu diria: não, o TSE está usando o princípio da precaução, ele está sendo cauteloso, porque essa é uma eleição muito tensa, é a eleição mais tensa que a gente já teve, e é uma eleição em que você tem um incumbente e um ex-presidente, quer dizer, são dois presidentes disputando. Portanto, é preciso de ter uma certa, digamos, um certo formalismo, né? Quer dizer, um certo cuidado com o fato de que o outro candidato, o que não está no poder, é um ex-presidente, e, portanto, merece respeito como ex-presidente, não só como candidato. Né? Então, é uma situação peculiar que precisa de mais precaução mesmo. Então, vamos para a questão do domingo. Sérgio, acho que a maior parte das pessoas ainda não perceberam como que o domingo vai ser. Essa é uma eleição que está muito apertada. Embora o ex-presidente Lula tenha nitidamente uma vantagem e tudo indica vai vencer, os votos do Nordeste, que é onde ele tem a maior concentração de votos, vão entrar por último. Então vai ser uma eleição muito similar à que foi no primeiro turno e vai ser muito similar a 2014, em que o Aécio ficou 85% da apuração das urnas na frente, e lá no finalzinho, nos últimos 40 minutos, virou e a presidente Dilma o atravessou e venceu. O presidente Jair Bolsonaro vai ficar muito tempo na frente. E lá pelos 80%, 85% de urnas apuradas, quando começarem a entrar em peso os votos do Nordeste, o ex-presidente Lula deve ultrapassá-lo e vencer. Um dos argumentos que o presidente Bolsonaro sempre usa para falar que há fraude nas eleições é justamente essa eleição de 2014. Como assim o Aécio estava sempre na frente e, de repente, foi ultrapassado? Alguma coisa aconteceu ali, sala secreta, tudo mais. A gente vai ter um momento de tensão. E é evidente que o presidente está criando um espaço para argumentar que houve fraude.
E aí, o que você acha que vai acontecer? Quais são as hipóteses que você vê? Quão resiliente será a nossa democracia? Eu acho que o Bolsonaro usa 2014, mas na verdade ele pensa mesmo na eleição entre o Biden e o Trump, que só virou lá no meio da madrugada e porque foi que permitiu ao Trump dizer que foi fraude, né? Quer dizer, pô, como assim? Eu estava ganhando, ganhei, e, né? E aí agora já não estou mais, perdi, como assim, né? É, essa logística, ela é insolúvel, porque é, tanto em Minas quanto no Nordeste, os votos dos municípios menores para chegarem no ponto onde vão ser transmitidos levam tempo mesmo. Eu acho que vai ser mais rápido agora no segundo turno do que no primeiro turno. No primeiro turno a gente teve problema, inclusive, de fechamento de urna, né? Então, provavelmente o Bolsonaro vai ficar menos tempo na frente. Agora, eu estava conversando outro dia com um juiz que tem sido juiz eleitoral tem uma ampla experiência como juiz eleitoral. Ele disse, poxa, essa logística é impossível, mas vai dar margem a essas discussões. Por que o TSE não segura os dados até ter o resultado? Pô, fica pior ainda, porque aí volta a hipótese da sala preta, né? Da sala escura. Não é uma boa solução, né? Não tem jeito. Eu acho que aí a imprensa tem um papel importante e a imprensa geralmente ela cai no truque de acreditar no número que está vendo, quer dizer, de ficar falando, olha, aqui o Bolsonaro está na frente e abriu. Eu acho que isso tem que ser uma coisa sempre que, sobretudo os comentaristas de eleição, tem que ter muito claro. Tem uma logística que os votos de determinadas áreas chegam mais rápido. Se tem uma diferença regional no voto entre os dois candidatos, pode dar um resultado no início que vai ser desmentido no final. Então tem que ficar o tempo todo levando em consideração de onde que estão vindo os votos, onde é que apurou mais, esses votos estão vindo de onde? Olha, as pesquisas diziam que o Bolsonaro ali estava na frente. Eu acho que esse papel da imprensa é fundamental, porque ele pode acautelar um pouco as pessoas, né? Sobretudo as pessoas mais isentas. Aqueles que estão mobilizados pela pregação já, né, prévia do Bolsonaro de que, olha, tem fraude, etc. Vigia porque eles vão né? Eu ouvi, por exemplo, de alguém da campanha do Bolsonaro, assim, a certeza absoluta de que o truque que leva à fraude é na transmissão, né? É no processo de transmissão é que a coisa acontece. Entendeu? Quer dizer, é fácil, né? É fácil você pôr a culpa numa coisa que ninguém vê, ninguém entende, ninguém sabe como é que funciona, né? Embora seja uma coisa completamente banal. Então, eu acho que é isso, quer dizer, a gente tem que acautelar as pessoas no sentido de que os votos vêm de áreas em que a distribuição não é a distribuição do total, né? Vai dar resultado? Não vai. Não vai. O Bolsonaro vai dizer foi fraude, não aceito o resultado, quero recontagem, quero que os militares peguem todos os votos e contem manualmente para ver se, né, não dá para contar manualmente. Ele cria uma missão impossível para os militares e os militares. Então, eu acho que, na verdade, hoje, o domingo, ele depende fundamentalmente do bom senso do comando do Estado-Maior das Forças Armadas. Né? Quer dizer, se eles quiserem entrar numa aventura completamente estúpida com o Bolsonaro, o Brasil vai entrar num momento muito, muito, muito ruim, e não é uma coisa que a gente possa dizer, vai ser igual o regime militar. Não vai. Vai ser uma outra coisa e muito pior, sob certos aspectos.
Se os militares não entrarem, aí a minha única preocupação é essa milícia da qual o Roberto Jefferson fazia parte e que já mostrou do que é capaz. Né? Quer dizer, tem 1 milhão de armas na mão de civis aí no Brasil, não, e provavelmente 99% não sabem atirar direito. Né? Fizeram ali, vão lá para o clube de tiro, tem ali uma instrução basiquinha, mas na hora não sabem atirar em tensão, não sabem atirar em movimento, né? E, e isso, a gente lembra que tem um vídeo famoso do Bolsonaro no clube de tiro, que ele pega uma pistola, vai tentar atirar e ele não sabe nem destravar a pistola. Né? Se esse grau de expertise for o grau geral, é uma tragédia. Né? Então, a minha preocupação é toda essa, é uma preocupação que a polícia tem. É uma preocupação que a polícia tem, de se, de repente, esse grau de incitação do Bolsonaro levar um bando de malucos que tem armas a sair para a rua para tentar, com as armas, evitar o desfecho legal da eleição, isso aí pode produzir uma situação de violência não só sangrenta, mas preocupante, porque aí você pode entrar num sistema de lei e ordem, o Bolsonaro pode decretar um estado de emergência, sabe? É uma coisa, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Eu acho que, na verdade, o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ficar falando sozinho. Porque eu tenho certeza absoluta que essa bobagem que os militares aí do Ministério da Defesa fizeram de suposta auditoria não mostrou nada, e eles viram que o sistema é um sistema bastante seguro. O grito de fraude do Bolsonaro não vai ter credibilidade no geral, e rei morto, rei posto. É a mesma coisa que eu tenho falado sobre essa questão da divisão. A sociedade brasileira sempre foi dividida, nós temos racismo estrutural, temos uma desigualdade muito grande, sempre tivemos conservadores. Né? Antes dessa onda evangélica, a gente tinha um conservadorismo católico muito forte. Mas essa divisão nunca se transformou em algo desse tipo, organizado, né, com violência e com o objetivo de tomar o poder. Precisa de liderança para isso. É muito diferente da situação americana. Nos Estados Unidos, o Trump assumiu o controle do Partido Republicano, num sistema bipartidário, levou o partido muito para a direita e assumiu o controle. Hoje, poxa, é impressionante a quantidade de republicanos que acreditam que o Trump ganhou a eleição e que houve fraude, né? E isso, evidentemente, só pode ser mudado pelo eleitorado, num realinhamento partidário, que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos. E eu acho que o Partido Republicano ou morre ou muda. Agora, aqui não, quer dizer, o Bolsonaro não tem partido, entendeu? Quer dizer, ele já vai ser abandonado. O primeiro a abandonar o Bolsonaro, na hora que sair o resultado, vai ser o Ciro Nogueira e o presidente do PL, entendeu? Quer dizer, os partidos vão abandonar o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem estrutura, ele não tem raiz, né? Ele é uma liderança incidental. E como incidental, ele passa e não consegue mais. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Quer dizer, eu acho que tem muita preocupação. A gente não deve, digamos, desmerecer ou depreciar, subestimar a possibilidade de que domingo seja um dia muito complicado para a história do Brasil, mas a gente deve levar em consideração também que, muito provavelmente, a força do Bolsonaro se dissipa com o resultado final da eleição. Sérgio, deixa eu testar um pouquinho aí a sua resposta. Se a gente estivesse conversando 10 anos atrás, eu entenderia e concordaria com o argumento de que você precisa de algum tipo de estrutura institucional para manter um grupo grande de pessoas engajadas e organizadas. Se não um partido, um sindicato, alguma coisa desse tipo, né? Um movimento social, tipo um MST, uma coisa assim. Agora,
eu acho que as pessoas não percebem o quão brilhante o Carlos Bolsonaro é, tá? Eu realmente acho que ele é um cara muito inteligente, talvez com muitas dificuldades, alto nível de neurose, ou seja lá o que for, não sou psiquiatra, mas a capacidade de organização de um movimento usando essas ferramentas digitais que ele se mostrou capaz de fazer, e com constância e com estabilidade. Sempre que a gente tem essa impressão de que o bolsonarismo agora, como é que vai, aí ele demonstra ser capaz de mandar uma mensagem lá de cima e aquela mensagem chegar a milhões de pessoas e aquilo tem, de alguma forma, a capacidade de engajar. Mesmo que não sejam 42, 43, 44, 45% dos eleitores brasileiros, mesmo que seja 15%, 20%, 30%, ainda assim é um PT. E o PT é aquele grupo político que sempre é capaz de chegar ao segundo turno. Você não vê a possibilidade de bolsonarismo se manter como uma força política importantíssima pós sua derrota eleitoral? Não, não vejo. Eu acho que é uma questão digital, né? Você pode, qual é a estrutura que pode manter esse clima, né, de excitação, digamos, emocional e valorativa? Só as igrejas. Mas as igrejas também vão passar por um processo de discussão interna, né? E as menores vão ser abandonadas por uma boa parte dos fiéis por conta dos exageros dos pastores. As maiores, tipo Universal de Deus e tal, são máquinas pragmáticas, entendeu? Quer dizer, máquina de ganhar dinheiro. Então, rapidamente se acomodam a uma outra situação. Para você conseguir fazer um grupo, uma força eleitoral com 15%, você precisa de ter, na minha opinião, duas coisas. Você precisa de ter uma organização partidária ou uma organização partidário-sindical que tenha enraizamento para organizar no físico essa mobilização digital, e você precisa de ter liderança. Uma liderança que encarne, que expresse essa visão, né? O PT, por exemplo, ele está em vias de enfrentar esse problema, porque a única liderança que ele constituiu foi o Lula. Sem o Lula, o PT não é o que foi até agora, né? Então, a competitividade do PT vai diminuir dramaticamente na medida em que, a não ser que se constituam novas lideranças que possam ser capazes de levar adiante. Mas é muito difícil você repetir o carisma do Lula. Então, ele tende a ficar menos, né? Eu acho que a gente está num processo agora de mudança muito mais ampla. Não é a questão do bolsonarismo, é que o PSDB desapareceu, é que o PT está encerrando a carreira, né, com o Lula como a sua liderança, então ele vai precisar de encontrar caminhos, não está encontrando, né? Quer dizer, ele tem os governadores do Nordeste, nenhum deles conseguiu se projetar nacionalmente, né? Outros né, o Olívio, por exemplo, que foi um governador, foi um fundador. Eu me lembro de uma discussão que eu tive na Fundação Friedrich Ebert com o Lula e com o Olívio, no comecinho da discussão da ideia de formar um partido, né? Eles eram ombro a ombro, o Olívio era muito bem articulado, os dois tinham ideias muito, muito boas, etc. E tal. O Olívio virou uma liderança regional pequena e o Lula virou uma liderança que ultrapassou as fronteiras brasileiras, né? Quer dizer, é muito raro esse tipo de coisa.
Então, eu acho que não tem isso no Bolsonaro, e nem no bolsonarismo, entendeu? Quer dizer, eu acho que é um movimento, de fato, que nasceu de uma conjuntura muito específica e essa conjuntura está se desfazendo. E mais, quer dizer, uma parte grande das pessoas que ainda está com o Bolsonaro só está porque rejeita o PT. Aquelas que apoiaram o Bolsonaro como verdadeiros fiéis, tudo bem. Mas aquelas que apoiaram o Bolsonaro porque acreditaram nas promessas do Bolsonaro estão frustradas. O Bolsonaro não entregou nada do que prometeu. Então, se trata de uma liderança que vai decair rapidamente fora do poder. E o Carlos, sem o Bolsonaro, é nada. Né? Quer dizer, então, claro que vai ficar durante algum tempo essa coisa, mas essa coisa tende a se dispersar de acordo com as suas várias vertentes, porque você não vai mais conseguir ter a unidade do pessoal que é a favor das armas e tal, com os evangélicos que são a favor né, quer dizer, de outros, tem valores conservadores de outra natureza, mas não querem armas, são contra a violência. Né? É impossível, mesmo no Primeiro Testamento, é muito difícil você encontrar uma justificativa para uma coisa como o Roberto Jefferson fez, tá certo? Quer dizer, então, os vários ramos que o Bolsonaro conseguiu incidentalmente reunir vão se separar. Vamos falar então de governo Lula? Vamos embora. Em se confirmando a vitória do ex-presidente Lula, essa é a maior aliança formada desde Tancredo Neves, né? A gente estava conversando inicialmente, antes de começar a gravação, sobre a declaração pública de voto do Pércio Arida na noite de segunda-feira, que é um dos pais do Plano Real e talvez, enquanto economista que olha para a macroeconomia, né, para a economia do país, talvez o maior economista, eu vou botar entre aspas, liberal, entre aspas não porque ele não seja liberal, ele é absolutamente liberal, mas porque existe uma disputa do que quer dizer um economista liberal. Né? Não é só o Pércio, todos os ex-presidentes relevantes do PSDB declararam voto no Lula. Fernando Henrique Cardoso declarou voto no Lula. Com exceção de Ciro Gomes, toda a liderança claramente democrática do Brasil manifestou que só existe um candidato em quem se votar nesta eleição por causa das características do Bolsonaro. Isso torna essa campanha imediatamente diferente de qualquer outra campanha. Tancredo Neves certamente construiu uma coisa desse tipo, mas era uma ditadura militar e foi uma eleição indireta no colégio eleitoral. E o Tancredo morreu. O Lula não pode chegar no governo mais. Eu estava vendo a pesquisa Atlas diz que da primeira semana do segundo turno para esse início de quarta semana do segundo turno, o percentual de votos da senadora Simone Tebet foi de 40% para 70% dos votos dela foram para Lula. Isso é a senadora trabalhando. Isso, ativamente em campanha. Lula não pode mais chegar no governo e fazer um governo petista, né? Ele tem que fazer um governo de frente ampla, ou não necessariamente. Como é que você lê esse momento? Bom, tem duas premissas, né? O Lula ganha a eleição, né? Eu estou partindo do princípio de que é isso que vai acontecer. Provavelmente ganha, né? Se ele ganhar, ele toma posse. E eu hoje eu já tive mais preocupado com ele tomar posse antes do que agora. Eu acho que o Comando do Estado de Força da Força Maior, o Comando do Estado de Força Maior das Forças Armadas, ele está mais claramente hoje dividido
e tem um grupo que tem bom senso, que sabe que não pode mais continuar, né? Quer dizer, já chegou na linha vermelha. Dessa a gente não passa. Então, por outro lado, eu acho que ações de milícia armada civil serão reprimidas pela polícia e pelas Forças Armadas em nome da ordem, mas não em nome do Bolsonaro. Então, eu acho que o Lula, se ganhar, toma posse. Bom, ele ontem já disse, é uma frase bem petista, né? Ele falou assim, esse não será um governo do PT, companheira Gleisi. Que é uma frase boa. Mas eu acho que o mais importante disso que você falou, Pedro, é que essa frente ampla ela não se formou por iniciativa do Lula. O Lula não quis, na verdade, ele até no começo ele se recusou. Eu sei, tenho várias conversas com pessoas que tiveram com o Lula para tentar convencê-lo a formar uma frente ampla desde o início, e ele não quis fazer uma frente ampla. O primeiro movimento nessa direção foi buscar o Alckmin como vice, né? Isso era uma... Mas na cabeça do Lula, eu acho que isso era assim, um movimento no sentido de dizer o seguinte, olha, nós estamos juntando aqui os dois adversários, né, tradicionais na disputa da presidência do Brasil, porque tem esse estrangeiro aí que veio e está querendo acabar com a nossa democracia e com a possibilidade da gente continuar competindo. Então, nós vamos juntar, afastar esse sujeito e aí depois a gente volta a competir. Não tinha ainda claramente, a ideia da frente ampla. Quem formou a frente ampla, na verdade, foi a sociedade. Ela foi se formando na sociedade, ela foi se formando com o movimento voluntário de pessoas, de lideranças que nunca foram identificadas com o PT, que disseram, olha, eu pela democracia vou estar com Lula e tal. Quando se forma o palanque do segundo turno, com a ausência conspícua do Ciro, que encerra muito mal a sua carreira política, na minha opinião, com a Simone adotando um protagonismo inesperado, tem gente na campanha da Simone que diz assim, caramba, se ela fizesse isso no primeiro turno, era outra história. Mas o problema é diferente, é o seguinte, é que no segundo turno é que ela tem aquela massa vibrante aplaudindo cada palavra que ela fala, essa coisa é uma coisa importante. Dando energia, né? A energia, essa relação, eu costumo usar como comparação, Pedro, a ecoterapia. A gente tem um projeto de ecoterapia. Eu já vi crianças com muita dificuldade, inclusive de se manter eretas, porque tem problemas sérios de consolidação espinhal, e que com a relação com o cavalo, elas vão mudando a postura, vão endurecendo a coluna. Eu já vi criança que não andava andar. A linguagem corporal, o cavalo passa um tipo de energia e de segurança e informações e exercita a musculatura da criança, né? E não só da criança, tem adultos também, que fazem uma diferença. É essa relação da massa com uma liderança política. Quando a massa vibra aos estímulos da liderança, ela cresce impulsionada pela massa, né? E é muito comum a gente ver comícios começarem assim com uma certa frieza, mesmo o Lula começa com uma certa frieza, de repente ele vai, né, absorvendo aquela energia que vem da massa e aí cresce. Foi isso que aconteceu com a Simone. E ao fazer isso, esse movimento que a Atlas mostrou, da maioria do eleitorado da Simone indo para, né, uma parte recalcitrante indo para o Lula, não só resultado disso, como também o que a gente está assistindo nessa campanha, o nascimento de uma liderança verdadeira. Não foi no primeiro turno que a Simone Tebet se constituiu uma verdadeira liderança. Ela se constituiu uma verdadeira liderança ao lado do Lula.
porque ela não é parte do movimento Lula, ela não é parte do PT. Ela é uma liderança autônoma que prestou apoio incondicional por conta da democracia, mas mantidas as diferenças e as distâncias. Então, isso é muito importante para a democracia brasileira pós-Lula. Nós precisamos de novas lideranças. Nós estamos sem novas. O PSDB acabou porque ninguém apareceu. O PT está com problema porque ninguém apareceu, né? Então, esse surgimento de novas lideranças é muito importante. Portanto, se a Frente Ampla foi formada pela sociedade e essa Frente Ampla foi legitimando e consolidando novas lideranças, e, ao mesmo tempo, o Lula recebe o apoio de um conjunto de figuras públicas que não têm voto, mas tem muita voz, muita influência e muita ideia, muito conhecimento, não há como ele não fazer um governo de frente ampla. Né? Quer dizer, e a democracia brasileira precisa que ele faça um governo de frente ampla, que ele não faça um governo do PT, que ele faça isso que ele está chamando de um governo de transição, porque é isso mesmo que nós vamos viver. Não há hipótese, Pedro, da gente ter um governo normal. Depois da destruição que o Bolsonaro fez, não vai ter transição. Portanto, eles vão ter que entrar meio no escuro, sem saber, né? Quer dizer, conseguiram da máquina pública, dos funcionários de carreira e tal, informações para poder formar uma ideia do que eles estão pegando. Tem um trabalho enorme de reconstrução para fazer. E tem um trabalho enorme de reconstruir para dar um salto adiante. Porque nós temos que recuperar o atraso e nós temos que, de fato, ficar mais próximos das possibilidades que o século XXI nos desafia a mostrar. Né? Então, é um governo de transição difícil, que vai precisar de muito apoio, inclusive quando não estiver dando certo. Né? Quer dizer, não vai ter uma recuperação imediata da economia, porque a economia mundial está com problemas sérios. A China acabou de... pela primeira... Eu estava tentando me lembrar quando é que a China não ficou na meta. Porque quando não ficava, eles marretavam os dados. Agora, apresentar o dado dizendo, não cumprimos a meta, também é inédito, entendeu? Quer dizer, é uma mudança importante aí, de parâmetro, inclusive, para a gente analisar. Então, é isso, quer dizer, ou é um governo de transição e de frente ampla, ou então o Lula vai ter problema logo. Sérgio, você citou uma coisa que é super interessante, que é a quantidade de inteligência que se reuniu ao redor do Lula. Eu acho que nunca um candidato à presidência da República teve essa quantidade de inteligência, pelo menos não na minha vida, ao redor dele. Eu certamente vou ser injusto por não citar muita gente, mas Priscila Cruz, que é um dos grandes nomes sobre pensamento, e Ricardo Henriques, dois grandes nomes sobre pensamento sobre educação no Brasil, declararam voto no Lula. Se vai para meio ambiente, Ana Toni, Beto Veríssimo, Tasso Azevedo, segurança, Ilona Jabo, você começa a... O pensamento brasileiro, e não é pouco o pensamento que a gente tem sobre todas as grandes questões. Eu nem vou para economia, porque fica naquela coisa no rame-rame desenvolvimentistas liberais que... Então, o Lula vai ter uma capacidade de novas ideias para formar um governo, que é uma coisa imensa. É claro que ele vai ter que fazer um jogo ali entre políticos em ministérios e técnicos assessorando eles. Certamente esse jogo é possível, não vejo nenhum tipo de dificuldade. Poucas pessoas conhecem no Brasil essa relação executivo-legislativo como você. A gente vai ter esse governo com essas possibilidades. E a gente vai ter um Congresso Nacional horroroso, em que o centro foi dizimado, você ficou com um pedaço da esquerda, você ficou com o centrão e reacionários. Isso na Câmara dos Deputados.
de um terço do Senado que foi eleito, tem os outros dois terços, que tem um jeitão de Senado da Nova República, pelo menos nesse século. Mas o terço que foi eleito é quase todo bolsonarista. Gente tipo de Damares Alves, o general Mourão, aí ladeira abaixo. Sérgio Moro, que não era nada do que talvez tenha parecido que seria um dia e tal. É um Congresso que é um misto de reacionarismo com mediocridade, com, de certa forma, o pior do Centrão. Como é que você acha que essa dinâmica vai se dar? Olha, eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente da formação do Legislativo, da Câmara. Eu acho que tem um centro ali que é centrão, mas que é um centro manejável. Quer dizer, o Fernando Henrique conseguiu governar com ele, o Lula conseguiu, a Dilma conseguiu, o Temer conseguiu. Mas era Michel Temer no comando da Câmara, né? Não, pois é. Então, quer dizer, os caminhos para isso são os seguintes. Primeiro, tem que ter uma presidência na Câmara que seja uma ponte, de fato, de relação com o governo, com o executivo, e, ao mesmo tempo, tenha liderança no plenário. E tem que ser uma liderança com muita legitimidade e, sobretudo, uma liderança moral, porque vai ter que negociar um novo orçamento. E o fim do orçamento, desse orçamento secreto, que é uma porta aberta para a corrupção. A outra coisa é que, de fato, o Lula vai ter que ter um ministério formado por políticos com habilidades como a da Simone Tebet, que sejam capazes de trazer a equipe técnica para trabalhar com autonomia, né? Mas que, ao mesmo tempo, tenham capacidade para conversar com o Congresso, porque, por exemplo, vamos ficar na questão da educação. Põe ou a Priscila ou o Ricardo Henriques no comando de uma equipe técnica lá no Ministério da Educação, nenhum dos dois tem experiência política, no sentido de lidar com esse tipo de congresso e com prefeitos e governadores. Então, ter um ministério, ter um ministro político ou uma ministra política é essencial, porque faz essas conexões políticas e cria o espaço para que as soluções técnicas sejam adotadas, né? Por outro lado, precisa de liderança presidencial, coisa que o Lula sempre teve, né? Então, eu acho que é possível montar uma coalizão no Congresso, funcional, que na Câmara é muito pragmática, e que vai ter que se ajustar a um novo padrão, porque, evidentemente, eles sabem que o padrão orçamento secreto é impossível, não vai funcionar. Por outro lado, a gente não pode subestimar o peso de uma vitória eleitoral. A vitória eleitoral ela muda os ares no país inteiro. E essa mudança de ares faz com que os deputados ouçam dos seus cabos eleitorais e quando voltam para casa, o sinal de que nós estamos com esperança nesse governo. E isso é um sinal claro de que, se você ficar contra esse governo, perde o nosso apoio aqui em casa. Então, dá para fazer. No Senado, eles são todos de péssima qualidade, bolsonaristas, mas eles têm uma vantagem para os outros, os dois terços que estão lá. É que são todos neófitos e ineptos politicamente. A quantidade de erro político que o Moro já cometeu, nossa, garante que ele vai ser um péssimo senador. Vai ser um senador medíocre, apagado, que vai acabar encontrando um nicho lá de ficar fazendo projeto de lei para a questão de segurança pública, etc. e tal, e provavelmente não vai emplacar nenhum. O Mourão é um caso diferente, porque o Mourão é um sujeito de direita, e até já foi golpista, mas ele é disciplinado, ele é militar, ele entende hierarquia.
Na hora que ele sentir que a coisa mudou, ele vai se adaptar e não vai criar grandes problemas. Ele não vai ser um agente. E a Damares é uma incompetente, aquele Pontes, coitado. Ele vai acabar tentando fazer alguma coisa ali que limpe um pouco a biografia dele. E tem isso, quer dizer, tem pessoas como o ex-ministro do Meio Ambiente, Gato Salles. Ricardo Salles, a Damares, etc., que são incorrigíveis e vão para a lata do lixo, de lixo da história. Mas um sujeito como Pontes, por exemplo, que ele vai tentar limpar um pouco a biografia dele, entendeu? Quer dizer, ele vai ali para a Comissão de Ciência e Tecnologia e vai apoiar tudo quanto é projeto de melhoria do setor de ciência e tecnologia no Brasil. Então, eu acho que é manejável, sabe? Eu acho que não é fácil, mas é manejável. E, por outro lado, eu acho que isso que você falou, que é a quantidade de capacidade técnica em torno do Lula nesse momento, dá a ele uma enorme condição de, em todos os setores, ter soluções técnicas muito bem preparadas, muito bem pensadas, para conseguir agir com certa rapidez. E isso é muito importante. Eu não sei se você lembra que quando o Lula foi eleito pela primeira vez, e ele anunciou o Palocci como ministro da Fazenda, me perguntavam assim, bom, mas como é que vai ser isso? O que o Palocci vai fazer? Um médico, né? Cara de saúde pública no Ministério da Fazenda. Tem que ver quem vai ser o secretário de Política Econômica dele. Marcos Lisboa. Marcos Lisboa chega. E aí estava o programa Fome Zero do Lula, tinha vazado água, porque ele era muito ruim. Tinha o programa Bolsa Família pronto para ser aplicado. Que era né? do Paz e Barros e o Ricardo Henriques, né? E de um grupo que tinha feito aquela agenda que tinha sido oferecida ao Ciro e que ele não aceitou. Né? De onde saíram muitas ideias, porque era um grupo técnico de muito boa qualidade, muitas ideias que foram para o governo Lula. Né? E aí foram avançadas lá. Então, eu acho que tem essa vantagem, quer dizer, se o Lula for capaz de trazer essa inteligência que está apoiando ele para dentro do governo, não precisa nem de participar do governo, mas aceitando as soluções, né, as formulações, as políticas, ele, inclusive, vai ser capaz de ter algum efeito positivo de curto prazo nessa crise braba que a gente tem, que também ajuda a fazer a coalizão funcionar, entendeu? Enquanto ele tiver popularidade, enquanto ele tiver apoio popular, enquanto as coisas estiverem dando mais ou menos certo, o Congresso vai atrás dele. Sérgio, encaminhando aqui para o final da nossa conversa, você me parece muito mais otimista do que você estava da última vez que nós conversamos. É só impressão minha? Não, é verdade, eu estou mais otimista por duas coisas. A última vez que a gente conversou, ainda não tinha essa frente ampla toda formada. E, por outro lado, havia ainda muita possibilidade, muita incerteza a respeito de se os militares entrariam numa aventura golpista com o Bolsonaro ou não. Né? E agora eu acho que, fracassadas várias tentativas do Bolsonaro, fica claro que tem uma parte das Forças Armadas operacionais, mesmo do comando, né, do Estado-Maior, que está na tropa, que já passou a linha vermelha, já estabeleceu limites para a relação entre o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro mesmo, e os militares. Então, eu ainda acho que a gente não deve subestimar os riscos de domingo, né? Quer dizer, pode acontecer muita coisa ruim. Eu acho que o episódio do Roberto Jefferson podia ter sido muito mais trágico do que foi, né? Não fosse... acho que um pouco de sorte até e o treino dos policiais, né? Mas claramente também a gente vê ali duas coisas: o risco de você ter gente disposta à violência armada e a interferência política do Bolsonaro ainda na ação policial, né? Eu acho que a interferência política desaparece com o resultado da eleição, né? Rei morto, rei posto. E
Agora, a propensão à violência, eu acho que ela vai ficar e a gente não deve subestimar. Mas eu hoje estou convencido de que até por sinais têm sido emitidos por parte tanto dos militares quanto das forças da Polícia Federal, e mesmo de setores das polícias militares, de que não vai ser, eles não vão contar com a conivência da polícia, não. Se houver tentativa de uso de armas e fazer violência por conta do resultado eleitoral, serão reprimidos. Então, eu estou mais otimista. Eu acho que a gente está numa crise enorme, que é uma combinação de uma crise global com uma crise local agravada pela inépcia e pelas maluquices do Bolsonaro. Mas eu acho que nós conseguimos formar uma coalizão política tão ampla na sociedade em defesa da democracia e da reconstrução do Brasil, porque eu acho que não é só a democracia, eu acho que ele está sendo apoiado para reconstruir, né, para um processo de reconstrução e de transição para um novo patamar de qualidade de governança. Isso é novo, nós temos, e eu acho que a gente tem agora uma enorme frente técnica de conhecimento à disposição do Lula para fazer um governo muito competente. Então, eu fiquei mais otimista, de fato. Deixa eu te fazer, então, uma última pergunta. Vamos partir do princípio de que você esteja certo, eu tenho a impressão que você está. E no dia 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva sobe a rampa do Planalto, toma posse, instaura o seu governo e vai fazer esse governo de transição. Ele vai ter mais de 80 anos no momento da reeleição, né? Quer dizer, possivelmente ele não vai, assim como dificilmente Joe Biden deve concorrer à própria reeleição. Às vezes faz que sim e tal, mas mais de 80 anos é... Você já vê pelo passo dele que ele não é bem assim, né? E a gente percebe também na hesitação do Lula quando os debates começam a se estender que ele próprio já não tem a mesma verve que ele tinha, a energia mesmo. Ele tem quase 80 anos. Não que ele não possa vir a ser um ótimo presidente, não. É só que 8 anos é muito. Forças Armadas. As Forças Armadas sempre tiveram no Brasil republicano um papel golpista. Sempre. Aliás, a República começa com um golpe dado por um marechal, né? E aí imediatamente emenda numa ditadura instaurada por outro marechal. Essa é a nossa história. No momento que aparece uma primeira crise na nova República, a gente não imaginava que houvesse mais a possibilidade de Brasil viver um momento autoritário. Imediatamente as Forças Armadas balançam. E a gente perde a capacidade de perceber se são aquelas Forças Armadas que a gente já julgava consolidadamente democráticas ou não. A gente vai ter que reformar em algum momento o que essas Forças Armadas são. Não vamos... Você acha que a gente escapa disso? Você acha que isso é possível? Eu acho que a gente não escapa e acho que é muito difícil. Eu acho que são três coisas que a gente precisa fazer. Uma delas não tem a ver com as Forças Armadas. Uma delas tem a ver com a organização do legislativo. A gente precisa de ter um legislativo mais bem organizado do ponto de vista institucional, com fortalecimento das comissões, como nos Estados Unidos. As comissões têm que ter mais poder. E a gente precisa de ter uma comissão de defesa nacional, né, ou de segurança nacional, o nome que queira, que tenha técnicos dentro da comissão que façam a ponte entre civis e militares com a linguagem da doutrina militar. Isso é fundamental. A outra parte tem a ver com o governo, é que a gente precisa de fato consolidar e institucionalizar um Ministério da Defesa civil,
com essa capacidade também. Técnicos civis, né, imbuídos da questão da defesa, que entendam a doutrina militar e que sejam interlocutores legitimamente aceitos pelos militares como tais. E nunca mais ter essa coisa de que o ministro da Defesa não vale nada e tem que ser um militar. A terceira, que é a mais difícil, Pedro, que é a seguinte: tem uma correia de transmissão que faz com que o jovem militar tenha a cabeça do velho militar, que são as escolas militares. E o tipo de... em agulhas negras, né? O tipo de ensino que eles têm é um ensino doutrinário, mas não de doutrina militar, é de doutrina política, em que continuam com a mesma história de que em 64 foi uma revolução do comunismo para combater o comunismo, etc., e que, portanto, eles reproduzem uma mentalidade de complacência e de aceitação da intervenção militar na política que é incompatível com a democracia. Então, os militares têm que ser convencidos a abandonar essa doutrina nas escolas e a aceitar. Não é que eu não quero que eles contem a história de 64 como sendo um golpe. Eu quero que eles não contem a história, pura e simplesmente. Entendeu? Quer dizer, esquece, faz uma nova história, né? Daí para frente, quer dizer, de 88 para cá, tem que ter uma história que seja uma história de uma força armada democrática, que não vê papel para ela na intervenção militar, na política, né? E aí a gente tira da Constituição o artigo 142. Entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não resolve o problema militar tirando o artigo 142 em primeiro lugar, nem acabando com a lei de anistia, porque isso aí só faz acirrar os ânimos. A gente tem que convencer os militares a pararem de ensinar para os jovens militares o golpismo dos velhos militares e passar a ter uma doutrina de uma força armada democrática, uma democrática verdadeiramente, sem que o inimigo externo seja definido a priori. O inimigo externo é aquele que se apresenta. Você se arma, se defende para qualquer inimigo. Não é só para combater os comunistas. Tá certo? Quer dizer, se os liberais de algum país quiserem invadir a gente tem que se defender. Não é uma força armada feita para combater o comunismo. É feita para combater qualquer ameaça externa, né? Então, eu acho que essa é a parte mais difícil. A gente tem que convencer os militares a mudarem a sua doutrina, a formação da cabeça dos militares, para a gente poder ter uma nova elite militar democrática, que aí sim resolva o problema de uma vez por todas da nossa história de golpismo. Sérgio Abranches, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito bom.